Olá, minhas queridas amigas, meus queridos amigos. Estou aqui novamente para comentar The Chosen, Os Escolhidos, na sua terceira temporada, os episódios 5 e 6. Esse episódio, Águas, parte 2, inicia com a filha de Jairo cada vez mais doente. O médico diz que o coração enfraqueceu e ele não tem mais o que fazer. E aconselha Jairo a contratar o flautista e as carpideiras para seguir lá a tradição. É algo bem desumano, né? E o médico é um rabino considerado um homem santo. O Simão vai ajudar o prime, centurião romano, a consertar a cisterna. Ele disse as 5 palavras, né, que o centurião havia dado de conselho para ele falar com Éden, a sua esposa. Você tem razão, sinto muito. Mas ela continua magoada e as palavras não surtiram efeito. Também não podemos deixar de ouvir com cuidado a conversa entre Zebedeu e seus filhos, para a gente ter uma ideia de como é um pai realizado. Tadeu e Natanael, eles estão caminhando e, de repente, eles veem sangue no chão. E eles seguem esse sangue e vão chegar numa barraca improvisada onde está a mulher hemorroísa. E eles conversam com ela e prometem auxiliá-la a procurar Jesus, né? Que ele saiu novamente, ninguém sabe onde ele está. O Jairo está desesperado. Ele sai e pede ajuda ao rabino Yosef. Quer que ele o leve a Jesus. Mas o rabino também não sabe onde Jesus se encontra. E diz assim, então vamos fazer o seguinte, vamos procurar um dos seus discípulos e ver aonde Jesus está. Jesus voltou e está na casa de Simão Pedro com alguns discípulos conversando, quando nos deixa uma lição maravilhosa. Filipe faz uma pergunta sobre o jejum, dizendo que João o Batista os fazia jejuar muitas vezes. E ele não lhes pediu para jejuar em nenhuma ocasião. Jesus pergunta a Éden, a esposa de Simão, como está o vinho que ela está fazendo. Ela diz que quando foi ver, ele estava borbulhando. Ele olha para um odre velho e pergunta, se colocasse esse vinho como ele está agora nesse odre velho, o que aconteceria? Ela diz que o odre explodiria porque é velho e não ia aguentar a fermentação do vinho. Jesus diz a todos, saibam que os caminhos do reino que estou trazendo a este mundo não se encaixarão em recipientes ou estruturas velhas. Vejam que para viver com Jesus, precisamos renovar nossos conceitos e ações. Só assim estaremos aptos a receber e compreender e vivenciar os seus ensinamentos. Se procurarmos colocá-los dentro de padrões antigos, não suportarão a verdade dos seus ensinamentos. Por isso, necessitamos renovar nossas concepções. Para fazer isso, necessitamos analisar profundamente o que Jesus nos deixou de ensinamentos. Não basta interpretá-los analisando a partir dos nossos velhos padrões de comportamentos. Precisamos de um olhar novo, o olhar a partir do amor, da compreensão, da paciência, do equilíbrio emocional, serenidade, confiança e fé em Deus. Isso não é tarefa fácil. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos, amar os nossos inimigos, orar por aqueles que nos perseguem e caluniam. É uma tarefa que precisa ser bem estudada, meditada, sentida e aí sim praticada em toda a sua extensão. Por isso ele perguntou a Judas, na sua primeira conversa, se ele estava pronto para fazer coisas difíceis. Olhando para dentro de nós hoje, como estamos em relação a essa nova perspectiva de vida? Vamos exercitar o amor e a caridade diuturnamente?
Esse é o único caminho que nos tira dos sofrimentos do futuro. Ele veio nos ensinar a caminhar rumo ao reino de Deus. Temos toda a receita passo a passo, mas precisamos ter coragem para darmos os primeiros passos rumo a esta felicidade, que começa hoje, mas que vai atingir o seu ápice na outra vida, na vida espiritual para a qual todos nós estamos indo. Eu ouvi uma grande verdade pronunciada por alguém que eu não me lembro. Ele disse o seguinte: hoje você pode não acreditar nisso que estamos trazendo a você, mas quando você desencarnar ou quando você morrer, qual não será a sua constatação de que tudo isso é verdade? E aí vem aquela célebre frase: ah, se eu tivesse acreditado. Não necessitamos ficar, insistindo para que as pessoas creiam naquilo que nós professamos, naquilo que nós estamos estudando. Não, não há essa necessidade. Elas mesmas irão ver e sentir quando passar para o outro lado, passar para o outro mundo, quando desencarnar. Por isso, os espíritos não se dão ao trabalho de ficar provando suas existências e suas vidas no outro mundo. Até porque, mesmo que vejam, a grande maioria não acredita. Tudo bem, não é? Enquanto isso, Simão e o centurião trabalham duro na cisterna. A conversa entre eles é muito interessante, é gostosa de ouvir. Não percam, porque um judeu e um romano trabalhando juntos e conversando, procurando se conhecer, é bastante interessante. E também é uma conversa alegre. O Rabino Yosif e Jairo estão à procura de Jesus. Pergunta um, pergunta outro, até que chegam na casa de Simão Pedro. Eles invadem a casa. Todos se assustam. Jairo pergunta quem é Jesus e se ajoelha e diz a Jesus: eu te conheço. Na verdade, Jairo está estudando tanto o sermão e o que ouve sobre ele, e fica ali comparando com a Torá, que realmente o conhece. Quando nós vamos estudar alguém, né, a gente estuda tanto que acaba conhecendo mesmo. Né? E é isso que Jairo diz: eu te conheço. Mas ele nunca viu Jesus. Né? Também podemos interpretar entendendo que todos conhecemos Jesus, mesmo que nunca o tenhamos visto. Ele é o Espírito que Deus nos deu para nos guiar. Então, o conhecemos. Esse episódio não é muito longo, mas as cenas que tem nele vão despertar em quem penetrar na trama uma visão do que é fé verdadeira. Jesus olha para todos ali e diz: você não me conhece e tem uma fé desta, acreditando que eu possa curar a sua filha? Jairo diz: eu te conheço. Jesus então olha firme para ele e diz: leve-me até ela. E sai, todos em direção à casa de Jairo. Acontece que aquele povo que estava acampado nas cercanias de Cafarnaum, aguardando qualquer oportunidade para ver, ouvir e ser curado por Jesus, o certo estabelece uma grande confusão. Jesus nem consegue andar. Seus discípulos o cercam e tentam abrir caminho para que ele passe. E no meio daquele povo todo está Verônica, a mulher hemorroíça, que espera pelo menos tocar no manto de Jesus. Mas a multidão é grande e ela não quer tocar em ninguém para não tornar ninguém impuro. Estamos diante de um momento de indecisão, medo e de muita fé. A de Jairo e da mulher hemorroísta. Eu não vou relatar a cena para que ela não perca a beleza que ela tem. Mas não posso deixar de dizer que me encanta essa cena da mulher hemorroísta fazendo um esforço sobre-humano para tocar na franja da vestimenta de Jesus. A sua fé lhe deu uma coragem imensa, porque uma mulher não podia tocar em um homem naquela época. E ela, estando naquelas condições, poderia ser sentenciada até à morte.
mas ela sabia que tocando ela ficaria curada. Vale não apenas a ver a cena, mas analisar as condições em que ela se desenvolveu. E nós, há quanto tempo estamos sangrando, insatisfeitos, doentes, exaustos de caminharmos pelas avenidas da ilusão? Quando teremos coragem de enfrentar a multidão e tocá-lo? Ele vai ficar muito feliz quando fizermos isso, porque estaremos crendo nele. Então, seremos curados também. Outro momento que precisamos destacar é com relação à humildade de Jesus conversando com Verônica após a cura. É impressionante. Ele agradece a ela, diz que ela o abençoou naquele dia. Ele diz que está bastante contente, feliz por haver-lhe encontrado. É muito comovente isso e enriquecedor, porque ele, na verdade, precisa de testemunhos como o dela, e de Jairo, e de todos que ele curou, porque fortalece o trabalho que está sendo desenvolvido por ele. É um exemplo para todos os demais que precisam ser tocados em seus corações para que creiam com muita fé no reino de Deus. Ele está instaurando esse reino em nossos corações. Precisamos crer, precisamos analisar, precisamos seguir, precisamos testar para ver como é que funciona esse reino e vermos a alegria que é. Algo interessante, ele agradece a ela por ela ter a fé que tem. Como agimos com as pessoas que vêm nos pedir algo? Já pensamos em lhes agradecer a oportunidade de ser útil, de ajudá-los sem nenhuma intenção de recebermos nada em troca? Eles estão nos ajudando a exercitar o amor que Jesus veio nos mostrar. Sinceramente, nesse momento, para mim, foi o mais marcante até agora. Eu jamais havia pensado em algo semelhante. Agradecer aquele que vem à minha porta pedir algo para a sua necessidade. Eu estou bastante impactado com esse ensinamento de Jesus. Se o próximo é o meu caminho para o progresso moral e espiritual, como não o agradecer por caminhar comigo e me dar a oportunidade de ser útil, como me ensinou o Mestre Jesus? Faz sentido, não faz? Na verdade, eu nunca pensei nisso, né? Nessa situação de agradecer àquele que eu vou ajudar. É algo que, quando eu vi, eu fiquei bastante impactado com aquilo, e eu pensei, não, isso eu preciso pensar com muito carinho, com muito cuidado, porque é algo maravilhoso. Só Jesus para nos dar uma lição como essa, não é mesmo? Bom, após a cura, Jesus conversa com a turba, pede que aguardem que ele vai falar com eles, mas que se dispersem. Simão, ao ver aquela agitação, ele, o romano, eles saem correndo, né, para ver o que está acontecendo. E eles chegam momentos antes da cura da mulher hemorroísta. Passado esse momento, Jesus chama Simão, Tiago, maior, Tiagão, e João para acompanhá-lo à casa de Jairo. Aqui nós precisamos prestar bastante atenção, porque Jesus vai fazer algo maravilhoso que nós precisamos aprender também. A autoridade de Jesus, quando ele precisa usá-la, paralisa seus algozes. Isso acontece com o rabino Benjamim, Arão e Rafi e todo o povo de Nazaré. E agora, quando o rabino, considerado o homem santo, diz que a filha de Jairo morreu, não há o que fazer. Jesus olha para ele e diz a Jairo, ela vai ficar bem. E passa pelo rabino, que fica estático. Mostra a sua serenidade quando pede para as carpideiras e o flautista saírem, que a menina dorme. Todos riem. E o fariseu, né, o homem santo, né, diz coisas horríveis a Jesus, que apenas diz, todos para fora, e todos são obrigados a sair. Após a cura da filha de Jairo, ele pede a Simão, Tiago, João, Jairo, Mical e Nili que nenhum deles deve dizer uma palavra sobre o que ocorreu naquele quarto, sob nenhuma circunstância. E ainda pergunta, isso ficou bem claro? Bom, eu acho que sim, não é? Mas ele explica,
Ainda não é hora para a comoção que isso vai causar. Jairo não sabe como agradecer a Jesus. E Jesus diz a ele: obrigado pela sua fé. Oro para que mais pessoas na sinagoga tenham fé. Novamente ele agradece. Vamos marcar bem isso, gente. É importante para todos nós entendermos isso com clareza. Ele demonstra gratidão porque isso facilita o seu trabalho. Dá a ele a oportunidade de fazer o que veio fazer de forma mais simples e as pessoas perceberem a importância de desenvolverem a sua fé. Nós precisamos ajudar o Pai a nos ajudar. Só temos a oportunidade de espiar algo a partir do conhecimento da nossa pequenez, das nossas falhas e nos arrependermos disso. O arrependimento é a chave para as oportunidades de espiarmos o nosso passado. Jesus fica feliz de ver tamanha fé em pessoas que não estavam convivendo com ele. Ouviram falar, creram que ele realmente faria aquilo que precisavam. Naquele momento, nenhum discípulo tinha aquela fé. É algo interessante, porque também ficamos felizes com os nossos filhos quando seguem aquilo que estamos demonstrando ser bom para eles. Isso que Jesus está nos ensinando. O final desse episódio é maravilhoso. Verônica está entrando no mar, se sentindo a mulher mais livre do mundo. É belo de ver a cena. Eu achei assim empolgante. Eu também me senti livre naquele momento. O homem santo está discutindo com Jesus e seus discípulos, dizendo que eles tocaram um morto e também em uma mulher que sangrava. Estavam, porém, impuros e deviam se lavar no mar e voltar só depois do pôr do sol. Jesus alegremente pergunta quem está impuro. Todos dizem que sim. Aí vão todos iguais a crianças peraltas em direção ao mar, alegres e felizes. E vira uma festa, todos brincando nas ondas do mar. Este é Jesus. No momento ensinando, noutro curando, noutro brincando com seus discípulos e seguidores nas ondas do mar. E nós ainda o adoramos em uma cruz sangrando. Precisamos repensar tudo isso. O episódio 6, Comoção na Cidade das Barracas. Começa com uma conversa entre Pilatos e sua esposa Cláudia. Ela vai dizer algo bem real em resposta ao que ele diz, que vai encontrar um velho amigo. Ela responde que Pilatos não tem amigos, tem contatos valiosos, pessoas úteis e conhecidos estratégicos. E pensando bem, dependendo da esfera que circulamos, é apenas isso que temos. Amigos são poucos ainda. E Pilatos vai se encontrar com Áticos, o espião romano. Ele recebe as primeiras notícias sobre Jesus, sobre a cidade das barracas e que Quintus, o pretor, não terá capacidade para resolver o problema. Pilatos disse a Quinto que precisa saber se a situação do pregador pacífico sair do controle. Ele quer o conselho de Áticos caso essa situação aconteça. E Áticos volta para Cafarnaum para ficar de olho em tudo e contar a Pilatos. O pretor de Cafarnaum chama Gaius, o centurião romano, e manda ele acabar com a cidade das barracas, que é o povo que está acampado nos limites da cidade para ver Jesus. É um povo muito pobre. Gaius diz que sabe como resolver o problema, mas ele está sob forte impressão do que Jesus fala e faz. Ele tem presenciado tudo e até auxilia as pessoas lá da cidade das barracas. Ele é inteligente e vai fazer com que todos fiquem bem sem criar problema. Jesus novamente está ausente e os discípulos recebem a presença de Leandro, um rapaz de Decápolis, com notícias não muito boas sobre a pregação e curas feitas por Filipe e André. Ele explica que a cidade está dentro de uma grande confusão, porque é uma cidade helenista misturada com outras crenças. Lá vivem judeus, árabes, romanos, seleucidas e gregos.
As pregações que eles fizeram atordoaram as pessoas. Elas querem saber mais. Isto aconteceu em uma cidade de Decápolis, que Decápolis são 10 cidades, mas contagiou outras cidades. E aí virou um problema grande. Né? O que está acontecendo aqui? Os vinhos novos estourando odres antigos. Ele diz que elas estão famintas pelas palavras de Jesus. O povo está brigando entre si, porque Filipe e André, eles foram expulsos de Navé e deixaram os ensinos pela metade. Leandro pede para eles voltarem e que complete seus ensinamentos. Também vamos encontrar Tamar e Maria Madalena conversando e nos deixando grandes ensinamentos, porque são duas culturas bem diferentes. É sensacional porque nos mostra a necessidade de conhecermos um ao outro para saber sobre a dor do nosso próximo. Isso faz com que entendamos e respeitamos mais o próximo. Uma conversa a ser ouvida e meditada. Simão não reconquistou sua mulher. Chegam 2 discípulos que João Batista enviou para fazer uma pergunta a Jesus. Jesus volta a Cafarnaum e várias pessoas o servem. Ele cura várias delas. Estão presentes nesse momento o prime, que é o centurião, Jairo, Yusife, o homem santo, que é o rabino, bravo. 3 zelotes que vieram para matar Simão, o zelote, por ter desertado. E os discípulos de João Batista. Eles são apresentados a Jesus, que os recebe com muito bom humor, e pergunta o que João quer saber. Os discípulos de João dizem que ele pergunta se ele é mesmo o Messias. E arrematam, se é mesmo o Messias, que veio libertar os cativos, por que João continua preso? E permite que o ministério de João seja interrompido por um rei impostor. Isso tudo no meio do povo. Mas é natural que eles estejam assim revoltados, afinal, João é o mestre deles. Eles amam João, o Batista. Mas Jesus tem uma resposta excelente. Proclamar a liberdade aos cativos é mais do que libertar os presos. Há muitos tipos de cativeiro. Voltem e diga a João o que estão ouvindo e vendo. Os cegos voltam a enxergar. Os mancos e aleijados andam. Os leprosos são purificados. Os mudos falam e as boas novas são pregadas aos pobres. E feliz é aquele que não se escandaliza por minha causa. E acrescenta que os mortos são ressuscitados também. E olha para o rabino, que é intitulado Homem Santo, o bravo. E depois olha diretamente para o rabino e complementa: não me importa o que seja posto na sua frente, você vai rejeitar. E diz a todos: sabedoria não é nada enquanto não for posta em prática. A sabedoria é comprovada pelas obras que as acompanham. E sai. O rabino está espumando, mas não se atreve a falar nada porque o prime olha para ele e manda todos saírem da praça. Porque Jairo alertou que tinha uma determinação do pretor que em determinada hora não poderia haver mais reuniões com mais de 10 pessoas. E olha que ali tinha bastante gente, né? Barnabé, que tem um problema na perna e vem acompanhando Jesus, junto com sua companheira, Chula, que é cega já há algum tempo, chega próximo a Jesus, quando ele se dirige à casa de Simão, e pede com tanta humildade que Jesus a cure, que nos traz lágrimas aos olhos. É um diálogo lindo. Jesus cura Chula, que é cega há 10 anos. Barnabé humildemente se esquiva quando ela pergunta se pode curar Barnabé também. Jesus o abraça e diz: veremos. E eu quero que vocês vejam mesmo o que acontece. Eu percebi que curar as nossas deficiências é melhor que nós mesmos façamos. É mais importante trazer os amigos para Jesus os curar. Esse é o nosso trabalho. O Barnabé aqui nos dá uma lição importantíssima. Ele não está preocupado com ele está preocupado com ela. Na casa de Simão ocorre algo que vai mudar a trajetória de Simão e Éden. Éden diz a Simão que perdeu o bebê. Ele nem sabe que ela estava grávida.
Era isso que ela tinha perguntado, se ele havia percebido algo diferente, lembra? Ela estava grávida. Ela só percebeu que estava grávida em uma das saídas que Simão teve com Jesus. E ela perdeu o bebê quando ele estava fora. Ele tinha ido fazer a pregação e as curas que o Messias pediu. Por isso ela estava bastante chateada com ele, por não ter percebido isso. Já falamos sobre como devemos proceder com relação a essa situação quando acontecer conosco. A conversa entre eles é muito boa para nós homens ouvirmos e pensarmos. Mas importante para a mulher também, pois ela deve falar para o marido ou companheiro sobre a sua situação. Criar enigmas só vai criar esses embaraços para todos. Dentro de uma conversa franca, conseguimos equacionar o problema e ajudar um ao outro, equilibrando nossa vida pessoal, familiar e profissional. Porque para seguir Jesus, temos que equilibrar tudo. Vamos ver como tudo isso vai se desenrolar nos 2 últimos episódios da 3ª temporada, o 7 e o 8º. Até lá, que Jesus esteja com você.